Olá, vimos no vídeo anterior que bastam 4 variáveis para determinar a cotação do futuro. A primeira é o crescimento das vendas, segundo, margem líquida, terceiro, PER e quarta, número de ações emitidas. Vamos ver que se é assim, então vamos imaginar que as vendas daqui a 10 anos são, por exemplo, 1.500 milhões de euros, que a margem líquida é 7%. Que o PER é 18 e que o número de ações é 428 milhões. Tendo estas 4 variáveis, conseguimos determinar a cotação do futuro. Vou fazer aqui as contas no instante na máquina. Portanto, é 1.500 milhões de vendas a multiplicar por 0,07, que é a margem líquida, dá-me 105 milhões de lucro. A multiplicar por 18, que é o PER, dá 1.890 milhões de valor de mercado. A dividir pelas 428 milhões de ações, isto aqui não é euros, desculpem lá, milhões de ações, dá uma cotação de 4,42 euros. 4,42 euros. Okay. Se estas variáveis forem estas, inevitavelmente a cotação vai ser aquela. Portanto, a minha sugestão é que em vez de estarmos só a pensar quanto é que vai ser a cotação, podemos fazer algo mais útil, que é pensar quais é que vão ser os valores destas variáveis no futuro, que assim determinamos a cotação do futuro. Então vamos começar aqui pela primeira, que é o objeto do vídeo de hoje, o crescimento das vendas. O que é que nos pode ajudar a perceber como é que vai ser o crescimento das vendas? Temos aqui crescimento das vendas. O primeiro fator é a taxa média anual de crescimento em termos históricos, TMAC. Ora, se as vendas em termos históricos cresceram, por exemplo, 3% ao ano, imaginem, nos últimos 30 anos cresceram em média 3%. É muito pouco provável que agora cresçam tipo 20% ao ano, não é? O futuro há de andar um bocado à volta do passado, a não ser que haja outros fatores que causem uma ruptura positiva ou negativa com o passado. Mas o track record em termos históricos, a taxa média anual de crescimento em termos históricos, é uma boa indicação para como é que vai ser o futuro. É pelo menos uma das indicações mais importantes. A segunda é esta, o TAM, Total Addressable Market. Qual é a dimensão do mercado atual? Vamos imaginar, por exemplo, esta empresa tem 1.500 milhões de euros de vendas anuais. Vamos imaginar que o Total Addressable Market é 10 billion euros anuais. 10 billion euros. E depois quanto é que este TAM vai crescer no futuro? Se vocês forem ao Google ou à inteligência artificial, encontram logo estimativas para o crescimento deste mercado, em especial. Por exemplo, imaginem que essas estimativas, que normalmente são um bocado otimistas, por isso devemos não acreditar a 100% nelas, mas essas estimativas indicavam que este mercado ia crescer 7% ao ano. E aí, lá está, a empresa em termos históricos tinha crescido 3%, mas as previsões apontam para que o mercado agora cresça 7% ao ano. Logo aqui podemos já puxar isto um bocadinho para cima. Imaginem, para 5%. Isto, enfim, isto no fundo está a implicar que a cota de mercado da empresa vai diminuir, porque se o mercado cresce 7% ao ano e a empresa só cresce 5%, é porque a sua cota de mercado se está a deteriorar. Portanto, isto não é uma situação muito favorável. O que nós quereríamos era que, imaginem, o mercado crescia 7% e a nossa empresa crescia 9% ao ano. Estava a ganhar cota de mercado. Aqui, no início, se ela tinha 1.500 milhões de euros em 10 mil milhões de mercado, 1.500 milhões de vendas em 10 mil milhões de mercado, é que tinha uma cota de mercado de 15%. Se nós estivermos otimistas para esta ação, vamos dizer que ela lá está, vai crescer acima do mercado e que vai passar a sua cota, imaginem, para 25% em 10 anos. A empresa tem vantagens competitivas, podemos ver aqui a seguir.
Lá está. A análise seguinte que podemos fazer é a posição competitiva. A empresa é mais competitiva que a indústria ou é menos competitiva? Lá está, se for mais competitiva, vai ganhar a cota de mercado. E isso vai ajudar a que as vendas cresçam acima da média da indústria. Pois, qual é a estratégia de crescimento da gestão? É orgânica ou é por aquisições? Se for orgânica, lá está. É a empresa que se está a expandir com os seus produtos, com a sua equipa. E se for por aquisições, é que vai comprar outras empresas. Normalmente compram empresas mais pequenas. Portanto, as empresas grandes ganham cota de mercado adquirindo as mais pequenas da mesma indústria. Empresas complementares e até concorrentes mais pequenos que eles vão adquirindo e assim vão crescendo. Eu, por exemplo, no início da minha carreira pensava sempre que uma empresa mais pequena tinha mais potencial de crescimento. Se é mais pequeno, o número mais pequeno tem mais potencial de crescimento em termos percentuais. No entanto, verifico agora que muitas vezes são as empresas grandes que conseguem crescer mais precisamente porque vão adquirindo os concorrentes mais pequenos. Lá está uma estratégia de crescimento por aquisições. Vê-se muito nas empresas cotadas, que normalmente são das maiores da sua indústria. E vão adquirindo os concorrentes mais pequenos. Mas só conseguem fazer isso se tiverem um balanço forte. Se tiverem um balanço já com muita dívida, já não conseguem adquirir as outras. Se tiverem um balanço, muitas ações emitidas, um histórico de diluição, é mais difícil de fazer aquisições através que sejam financiadas pela emissão de ações. Portanto, a força do balanço determina um bocado a estratégia e o potencial de crescimento também da empresa. Se o balanço for muito desequilibrado, o potencial de crescimento é menor. Portanto, imaginem que esta empresa, nós achávamos que ia crescer acima do mercado, mas para isso tinha que ter a condição do balanço ser saudável, ou seja, por exemplo, o rácio net debt to EBITDA, mas não vou escrever que custa muito, fosse, imaginem, em 1. Enfim, se fosse menor que 1, net debt to EBITDA, esta empresa tem capacidade de endividamento para financiar o seu crescimento e adquirir outras empresas. Tem mais potencial de crescimento. Depois, como é que a empresa vai crescer? Através de uma expansão territorial. Isto acontece muito nos Estados Unidos. Uma empresa tem muito sucesso num estado dos Estados Unidos, depois passa para o estado ao lado, depois o outro ao lado e depois começa a crescer pelo país todo. Chama-se uma expansão territorial que depois poderá tornar internacional. Se passar para os outros países, internacional. Ou então vão lançar novos produtos ou serviços, saindo um bocado da sua área de competência. Isso aumenta o potencial de crescimento, mas depois a empresa pode estar a entrar em campos onde não é muito competitiva, não tem muita expertise e pode correr mal. Há crescimento saudável e crescimento não é saudável. As empresas às vezes crescem muitas vendas, mas isso não se traduz em crescimento do lucro. Mas essa já é a segunda variável, a margem líquida. No fundo, todas estas previsões ajudam a chegar a um número mais credível para aquilo que nós queremos, que é a taxa média anual de crescimento das vendas. Eu aqui tenho o valor absoluto, mas nesse caso poderia ser os 9%, estávamos a pensar. Okay, temos este número, então se temos as vendas, imaginem que no ano base era 750 milhões, depois cresciam 9% ao longo dos próximos 10 anos. Isso é muito fácil de fazer no Excel ou numa maquinazinha destas. É os 750 de base, 10 anos, à taxa de 9% ao ano, dava 1.776 milhões passado 10 anos. Pronto, e já tínhamos aqui uma previsão para as vendas no ano 2036, neste caso. E é assim que prevemos então a primeira variável. Se é um investidor em ações e considera que este tipo de lição, vai entre aspas, de análise fundamental é útil para si, considere seguir-me aqui no YouTube, porque a seguir eu vou fazer um vídeo na próxima semana, nós publicamos um todas as semanas, sobre como estimar a margem líquida, a segunda variável. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.